A partir do versículo 12, nós lemos o seguinte: No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito: Não tenha medo, ó cidade de Sião, eis que o seu rei vem montado num jumentinho. A princípio, os seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele. Eles foram feitas. A multidão que estava com ele, quando mandara Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitara dos mortos, continuou a espalhar o fato. Muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizara tal sinal miraculoso, foram ao seu encontro. E assim, os fariseus disseram uns aos outros: Não conseguimos nada. Olha como o mundo todo vai atrás dele. Pode tomar teu assento? Irmãos, na semana passada nós vimos como nosso Senhor Jesus foi honrado pela família de Lázaro e também por Simão o leproso. Nós vimos que aquele momento foi um momento de refrigério, um momento de descanso para o Senhor, que desde o capítulo 5 estava passando por uma terrível perseguição. Como bem sabemos, os judeus estavam tentando matá-lo. E como vimos nos sermões passados, até mesmo o Sinédrio tornou essa perseguição oficial. Agora quem souber do paradeiro de Jesus tem que denunciá-lo. E no sermão passado, lá em Betânia, na casa de Simão leproso, o Senhor Jesus foi honrado. E Maria chegou a derramar um óleo caríssimo no corpo de Jesus, o preparando assim para a sua morte, que acontecerá na próxima semana. É verdade que foi uma história linda, uma história impactante, repleta de carinho e de devoção por parte de Maria. É uma história que aconteceu num ambiente agradável, amigável e longe das críticas. Mas, apesar desse ambiente tranquilo, amigável, nós não podemos nos esquecer o contexto sombrio que permeia essa passagem. Os judeus estão tentando matar Jesus. Eles estão tramando a morte de Jesus. E João não quer que nos esqueçamos desse contexto sombrio. Lá no verso 10, ele nos lembra que os chefes dos sacerdotes, por inveja, decidiram até mesmo matar o coitado do Lázaro, que não tinha nada a ver com a história. Porque, por conta do seu testemunho, muitos estavam crendo em Jesus. No sermão de hoje, Jesus também será honrado. Jesus vai ser recebido por uma imensa multidão, e essa multidão vai aclamá-lo como rei, como Messias, como Cristo. Vale lembrar que lá no finalzinho do capítulo 11, os judeus estão questionando acerca da possibilidade de Jesus ir ou não a Jerusalém. O Sinédrio havia emitido uma ordem de que quem soubesse do paradeiro de Jesus deveria denunciá-lo para que ele fosse preso. E então aquela multidão, aquela população em Jerusalém, eles estão se questionando: será que Jesus vai aparecer? Será que ele vai vir para essa festa? Há uma ordem para prendê-lo. Será que dessa vez ele aparece? Ele apareceu em todas as festas, mas será que dessa vez ele não vai aparecer? O que será que Jesus vai fazer? Será que Jesus vai se acovardar? Será que Jesus vai permanecer lá no deserto em Efraim, escondido, somente com os seus discípulos? Será que o Senhor Jesus vai ficar recluso na casa de Simão, o leproso? Ou na casa de seus amigos em Betânia, Marta, Lázaro e Maria? O que o Senhor Jesus vai fazer? O nosso Senhor, ele vai surpreender a todos com a sua decisão. Ele vai decidir ir à capital em direção aos seus algozes, em direção àqueles que querem a sua morte, pesando sobre ele ainda o fato de que todos poderiam denunciá-lo, porque isso era oficial, era uma ordem dada pelo Sinédrio. O Senhor Jesus então vai com o peito aberto em direção aos seus inimigos. Isso já é ousado por demais. Mas o Senhor vai ousar um pouquinho mais.
Ele vai entrar como um rei em Jerusalém. Ele vai entrar montado num jumentinho. E aquela multidão vai aclamá-lo como rei. Ousado o nosso Senhor, não? Vale lembrar que até o presente momento, Jesus, todas as vezes que tentaram aclamá-lo como rei, ele não permitiu. Ele se ocultou. Lá no capítulo 6, só para te dar um exemplo, depois da multiplicação dos pães e peixes, aquela multidão queria aclamá-lo tanto como rei, quanto o profeta. Mas o Senhor Jesus não permitiu isso. Ele subiu para o alto da montanha para orar e mandou seus discípulos atravessar para o outro lado do mar da Galileia. Mas aqui é diferente. Aqui não partiu da multidão a intenção de aclamá-lo como rei. O próprio Jesus tomou a iniciativa. O próprio Jesus deu ordem aos discípulos que preparassem todo o ambiente para a sua entrada triunfal. O que Jesus está fazendo aqui, à luz da ótica humana, é uma loucura. Ele está jogando querosene na fogueira. Os seus inimigos ficarão com mais raiva dele ainda. E eles anteciparão a morte de Jesus. Porque certamente eles não matariam Jesus numa festa como a da Páscoa, que quintuplicava o número de pessoas. Dizem que a festa da Páscoa era a alegria dos judeus e o terror dos romanos, porque havia o risco de uma insurreição, de uma rebelião por parte dos judeus, que eram milhares e milhares. Então todas as tropas romanas eram convocadas para vigiar, e qualquer sinalzinho de rebelião, as tropas romanas entravam. Agora imagine o que Jesus está fazendo. No meio do império, tendo os judeus como seu inimigo, a alta cúpula, tendo os romanos que estão com medo, que estão ansiosos com essa movimentação, na semana que antecede a Páscoa. E de repente o Senhor Jesus decide entrar no meio de Jerusalém, montado num cavalinho, num jumentinho, e aclamado como rei por uma grande multidão. Nós estamos diante de uma cena tensa, uma cena que traz preocupações, rugas nas testas, porque era uma pólvora que poderia ser acesa a qualquer momento e uma grande explosão aconteceria. Os romanos poderiam a qualquer momento entrar e acabar com a festa, destruir e matar todos os judeus, como fizeram lá no ano 70. Risco iminente, tensão. A história é bonita, ela é linda, Jesus sendo aclamado rei, sendo homenageado, mas a história é tensa na real. O que Jesus está fazendo aqui vai provocar a ira ainda mais dos seus inimigos. E isso vai antecipar a sua morte. Eles que não matariam Jesus nessa Páscoa por conta do contexto que eu acabei de dizer, decidirão matar Jesus na Páscoa, na semana da Páscoa. Nós estamos praticamente no domingo. Daqui uma semana o Senhor já vai ressuscitar. Quando nós olhamos para o Evangelho de João, ao olhar para essa história aqui relatada por João, nós percebemos que a história de João ela é ausente de detalhes. Bem sucinto. João é bem sucinto aqui no seu texto. Mas quando nós recorremos aos outros evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, eles forneceram para nós preciosos detalhes. Mas por que João ele foi simples? Eu já expliquei isso várias vezes aqui. Porque Mateus, Marcos e Lucas já havia sido escrito quando João se assentou para escrever o seu evangelho. Então ele não precisa gastar suas páginas explicando uma história que todo mundo já conhecia. E essa história é uma das poucas histórias que estão presentes nos 4 evangelhos. Então eu vou expor a vocês hoje não somente a história encontrada em João, mas os fatos registrados também pelos outros evangelistas. Vejamos os acontecimentos então que marcaram esse episódio. Esse episódio ele foi marcado por mistério e cumprimento de profecias. Parece uma historinha simples, mas é uma historinha profunda, marcada por mistérios e cumprimentos de profecias. A primeira cena da nossa história, ela descreve a transição do nosso Senhor Jesus da Betânia para Jerusalém. Você deve se lembrar que no sermão passado o Senhor Jesus estava onde? Ele estava na Betânia.
E o que ele estava fazendo na Betânia? Ele estava na casa de Simão leproso, junto com Maria, Marta e Lázaro, recebendo um jantar, uma homenagem. Agora o texto que está diante de nós, a partir do versículo 1 de Mateus, capítulo 21, o Senhor Jesus está transitando da Betânia para Jerusalém. Como vocês bem sabem, da Betânia para Jerusalém dá em torno de 3 quilômetros. Não é muito longe. Veja o que Mateus registra lá no capítulo 21, ao tratar dessa mesma história. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês, logo encontrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar algo, diga-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Então, quando Jesus parte aqui da Betânia, logo no início dessa caminhada rumo à capital, ele envia à sua frente 2 dos seus discípulos a uma pequena vila, um vilarejo chamado Betfagé, que ficava ali no subúrbio já da capital, bem próximo da capital. A missão dos 2 era apenas encontrar uma jumenta com um jumentinho e trazer até Jesus, para que Jesus montasse nele. Quando nós olhamos os outros evangelistas, a impressão que nós temos é que eles levaram apenas um jumentinho. Mas Mateus nos diz que, na verdade, não foi apenas um. Foi a mãe e o jumentinho pequenininho. Eles não sabiam qual jumento Jesus ia montar. Eles colocaram um pano, uma manta em cima dos 2 e levaram até Jesus. Jesus, então, escolhe o pequenininho e o outro, a mãe, provavelmente trotava do lado ou próximo dos discípulos. Então, os discípulos obedecem à ordem de Jesus, vão até Betfagé e eles chegam lá, eles encontram tudo exatamente do jeito que Jesus havia dito. Às vezes nós lemos os textos bíblicos de maneira bem crua, assim, de maneira bem superficial, nós deixamos passar esses tipos de detalhes. Olha que interessante, eles chegaram na vila e encontraram exatamente a descrição que Jesus havia dado. 2 jumentinhos amarrados num poste. Eles chegaram para desamarrá-lo. Opa, alguém apareceu. Mateus diz que o dono apareceu. E aí, o que vocês estão desamarrando? O Senhor disse que precisa, depois ele devolve. E os donos deixaram levar. Isso não é uma cena normal. Essa não é uma realidade corriqueira. Se alguém chegar no seu carro para abrir o seu carro, para levar seu carro, fala: ei, rapaz, você está doido? Onde você vai? Não, eu tenho uma pessoa que está precisando. Ah, vai se lascar, rapaz, você não vai levar meu carro, não. Mas aconteceu exatamente aquilo que Jesus havia dito aos discípulos que aconteceria. O que nós percebemos aqui? A onisciência de Jesus. Mas não só isso, nós percebemos que Jesus ele tem controle sobre toda a história. Como Jesus sabia que o jumentinho estaria ali? Como Jesus sabia que os donos iam reclamar? Como Jesus sabia que eles liberariam o jumentinho e a mãe para ir com os discípulos de Jesus? Jesus conhece a história. Jesus controla a história. Ele é onisciente. E saber esse tipo de verdade é algo que traz muito consolo aos nossos corações. Traz a nós o verdadeiro consolo, porque Jesus sabe exatamente o que está acontecendo conosco. Jesus sabe exatamente o que está acontecendo com você. Ele sabe o que você está passando, Ele sabe as lutas que você está lutando, Ele sabe o suspiro de desespero que você dá por conta de alguma luta. O Senhor Jesus, Ele contempla a sua testa frangida de preocupações. Ele contempla tudo, Ele é onisciente, Ele sabe de tudo que está acontecendo comigo e com você. Mas é muito mais do que isso. Jesus não apenas tem ciência ou é um mero espectador ali das nossas lutas. Está lá contemplando e vendo o nosso sofrimento. Tadinho de vocês, estão sofrendo, é verdade. É muito mais do que isso. Jesus não só conhece as nossas lutas, como também está ao nosso lado. Como também tem poder para nos ajudar, tanto a
nos livrar dessas lutas ou a passar por essas lutas. Sendo assim, o cristão de verdade, ele nunca luta sozinho. Além da comunidade da fé, ele tem o próprio Espírito Santo que habita nele. Ele tem o Senhor Jesus Cristo ao seu lado. Ele tem forças vinda de Deus para ajudá-lo. Saber que Jesus tem controle sobre toda a história, como teve na história do jumentinho aqui, é algo que deve trazer consolo a nós. Porque nunca lutaremos sozinhos. Por mais que seja difícil, Jesus está lá. Por mais que seja angustiante, existe uma força, existe um poder, existe um Cristo poderoso, existe o Espírito Santo que estará do nosso lado para nos consolar, para nos dar forças. Bem, irmãos, os discípulos, eles obedeceram a ordem de Jesus, eles trouxeram o jumentinho e Jesus montou no jumentinho. Mas uma pergunta que fica quando nós estamos estudando a Bíblia, e quando você faz isso, você precisa bombardear o texto com perguntas. Por que isso? Por que aquilo? Por que não aquilo outro? E uma das perguntas naturais que brotam desse texto é, por que um jumentinho? Convenhamos, não é bonito um rei entrar num jumentinho, né? Quando você assiste um filme, você vê um rei montado num grande, imponente cavalo branco, com a sua espada, com a sua coroa, com o seu escudo. Aquela imagem, só de você ver o rei entrando, você já fica todo arrepiado. Agora o bicho vai pegar. Esse é o rei. É imponente. Agora Jesus escolhe um filhotinho, um jumentinho, baixinho, andando com seus pés provavelmente encostando no chão. Uma imagem que não traz nenhuma imponência. Mas por que escolher um jumentinho? Por que não um lindo cavalo branco, como os reis geralmente faziam na época de Jesus? Eu quero mostrar para vocês que a escolha desse jumentinho tinha propósitos. Não é aleatório. Não é porque faltou cavalo, coitado de Jesus, ele queria um cavalo, ele queria uma Ferrari, mas deram um Fusca para ele. Não é por falta de opção, Jesus é dono de tudo. Há propósitos para a escolha desse jumentinho. Esse jumentinho, ele foi escolhido para o cumprimento de uma profecia. Havia uma profecia que foi pronunciada 500 anos antes de Jesus. E João vai citar isso lá no capítulo 12, versículo 14 ao 15. Ele diz assim, Jesus conseguiu um jumentinho. Veja, João não explica nada de como Jesus conseguiu o jumentinho. Ele é bem sucinto. Só diz que ele conseguiu um jumentinho e montou nele como está escrito. E agora ele cita a profecia. Não tenha medo, ó cidade de Sião. Eis que o seu rei vem montado no jumentinho. Eis aí a profecia. O rei vem montado no jumentinho. Nós temos uma profecia messiânica que falava da chegada do rei. E descreve o rei vindo montado no jumentinho. Na história que nós estamos vendo, os discípulos, eles não entenderam nada disso. João diz isso. A princípio, os seus discípulos não entenderam nada. Mais tarde, depois que Jesus foi glorificado, eles olharam para os acontecimentos, olharam para as profecias, eles entenderam. Jesus cumpriu tudo isso. Mas por não entender nada, os discípulos simplesmente obedeceram ao Senhor, jogaram suas capas sobre ambos os animais, levou até Jesus, ajudaram provavelmente Jesus a montar ali, e agora Jesus começa a se mover em direção a Jerusalém. Essa é a cena. Mas antes de chegar em Jerusalém, deixa eu dizer a vocês o que esse jumentinho representa. Há 4 verdades sobre a escolha desse jumentinho que eu quero esclarecer para vocês. 4 importantes verdades. A primeira verdade que esse jumentinho representa é que o reino de Jesus é um reino de paz. Um reino de paz. Naqueles dias, quando um rei estava numa missão de paz, ele ia até o palácio de outro rei, ou até a porta, as suas fronteiras. Quando ele estava numa missão de paz, ele ia montado num jumentinho, num jumento. Havia um sinal, um código de ética entre eles. Se o outro rei vem montado no jumento, é um acordo de paz. Não há guerras aqui. Porém, se um rei cruza a fronteira de outro rei, montado no seu cavalo, é guerra. Se preparem, o bicho vai pegar. A trombeta vai tocar, os soldados já vão se levantar para proteger o rei.
Jesus está nos mostrando aqui, e também para nós, e para aquela multidão, também para os religiosos e para os romanos, que ele sim é o rei, mas o seu reino é um reino de paz. E com isso Jesus está ofuscando a perspectiva messiânica dos judeus. Os judeus, eles esperavam um rei político. Um rei que fosse guerrear contra Roma e que fosse libertar o povo de Israel das amarras de Roma. Essa era a esperança messiânica deles. E Jesus está então mandando um sinal muito forte para eles. Meu reino não é desse jeito aí não. Meu reino é de paz. Afinal, Jesus é o quê? O príncipe da paz. É interessante notar que quando nós olhamos a história da redenção como um todo, nessa primeira vinda de Jesus Cristo, ele se revelou a nós, ao mundo, como um rei pacífico, um rei de paz. Porém, quando você chega lá no final da Bíblia, lá em Apocalipse 19, versículo 11, Jesus é descrito como um rei poderoso montado no seu grande cavalo branco, um rei que governa todas as nações com cetro de ferro, um rei que tem a sua roupa salpicada com sangue, e na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Jesus é o rei das nações. Você cantou isso hoje. Aliás, você cantou todas as músicas que falam sobre Jesus como um rei. Porque é isso que ele é. Então Jesus, montado no jumentinho, mandava um sinal para os romanos de que aquilo ali era uma missão de paz. Mandava um sinal para os judeus, corrigindo a cosmovisão equivocada deles e mandando um sinal para nós hoje que estamos lendo. Nosso rei é o príncipe da paz. Em segundo lugar, o jumentinho, essa história com o jumentinho nos mostra uma outra realidade. A realidade de que o reino de Jesus é espiritual. Como eu acabei de falar para vocês, os judeus aguardavam um reino terreno, físico, um reino político. Porém, Jesus nos mostra que o seu reino não é um reino político. É um reino diferente do que eles estavam aguardando. Quando Jesus está lá na presença de Pôncio Pilatos, prestes a ser condenado, Pilatos acha que pode livrá-lo. Ele disse, eu tenho autoridade para livrar você da morte. Coitado, não tem nada. Jesus disse, você só tem autoridade porque meu pai te deu. E aí Jesus diz assim a Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora meu reino não é daqui. Há inúmeros textos na palavra de Deus, onde Jesus disse assim, o reino dos céus é chegado. Ou seja, agora você precisa juntar essas informações. O reino chegou com Jesus. Mas o reino de Jesus não é daqui. Isso significa que o reino de Jesus não é como os judeus esperavam. Um rei sentado literalmente num trono e governando literalmente sobre todo Israel. É um reino espiritual. O reino já chegou. E Jesus está reinando. Ele está reinando sobre o seu povo, está reinando sobre você. Ele é o rei das nações. Certamente para a mentalidade de um judeu não transformado pelo poder da palavra de Deus, esse Jesus foi um fracasso. Esse Jesus foi um derrotado pelos judeus, pelos romanos. Afinal, ele não conseguiu libertar o povo das amarras de Roma, né? Mas para nós, os que cremos, ele é o nosso rei. Ele é o Todo-Poderoso, tem poder e autoridade sobre tudo, sobre todos e sobre nós. E por último, a história do jumentinho nos revela que Jesus é o Messias. Esse é o alvo principal dessa história. Revelar Jesus como o Messias. Pode ser que você não se lembre, mas a palavra Messias é a mesma, a palavra Messias e Cristo tem o mesmo significado. A palavra e Messias significam literalmente o ungido, que diz respeito à realeza. Naqueles tempos, em Israel, um rei, quando ele era aclamado rei diante dos seus súditos, era derramado em sua cabeça um óleo por um sacerdote. Ele era ungido com óleo. Por isso, o Messias. Quando você ouve a palavra o Messias ou o Cristo na palavra de Deus, você pode traduzir na sua mente como rei. E é isso que está acontecendo nesse texto.
João está nos mostrando que Jesus é o rei. Nós sabemos que a ênfase de João está na divindade de Jesus. Mas também João quer mostrar, de forma bem sucinta, que Jesus é o Messias. Por isso, lá no capítulo 20, versículo 30 e 31, João disse assim: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o quê? O Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. João sim quer mostrar para nós que Jesus é o Cristo. E ele já fez isso dentro do Evangelho de João, poucas vezes, é verdade, porque essa foi uma missão incumbida a Mateus. Mas aqui nesse texto, João está claramente dizendo a nós, ou mostrando para nós, que Jesus é o Rei, que Jesus é o Messias aguardado de Israel. Mas uma pergunta que fica sempre quando nós nos deparamos com essa questão é: como é que um judeu poderia naquela época ter certeza de que Jesus é de fato o Messias? Como? Antes de Jesus, outros que se denominaram Messias apareceram. Depois de Jesus também apareceram muitos loucos, dizendo que era o rei, que era o Messias. Agora, como o judeu poderia se certificar de que Jesus realmente era o Messias? Inclusive, os judeus não acreditam em Jesus como o Messias. E nós, como é que nós podemos nos certificar? Como os cristãos no primeiro século tiveram tanta certeza de que ele era o Messias? E agora, então, precisamos nos atentar para a quarta verdade sobre a entrada de Jesus montado num jumentinho. A quarta verdade é que, como Messias, Jesus Cristo cumpriu todas as profecias a seu respeito. Não foi isso que o irmão Alexandre falou na introdução? Que ele cumpre todas as profecias? Todas as profecias a respeito do Messias se cumpriram. E tanto Mateus quanto João, nesse acontecimento, eles olharam para a profecia de Zacarias 9:9 e entenderam que aquilo ali que eles estavam vendo foi um cumprimento. Evidentemente que eles entenderam isso mais tarde, né? Conforme João diz. O que é que está em Zacarias 9:9? Pare de temer, filha de Sião. Veja, seu rei está vindo montado na cria de uma jumenta. Dependendo da sua versão, é dito que ele vem humilde montado em um jumento e em um jumentinho cria de uma jumenta. Então eu e você, nós podemos ter certeza absoluta que Jesus é o Cristo, porque ele cumpriu todas as profecias a seu respeito. Todas as profecias relacionadas à sua vinda, todas elas foram cumpridas. O evangelista Mateus, quando ele escreveu o seu evangelho, ele escreveu com o objetivo de apresentar Jesus como rei, como Messias. E lá no evangelho de Mateus você vai encontrar 72 afirmações do tipo: e isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta X. E ele cita a profecia. Porque Jesus cumpriu todas as profecias. Desde a primeira profecia sobre ele em Gênesis 3:15 até a última lá em Malaquias, que falava a respeito daquele que viria preparar o caminho, João Batista. Esse ato nosso termina com a maior parte das pessoas que acompanhavam Jesus da Betânia estendendo sobre o chão as suas vestes. Eles tiraram seus mantos e estenderam sobre o chão para Jesus passar. Outras cortaram um pedaço de ramo da árvore e também começaram a abanar, a balançar, saudando e recebendo o rei, conforme nós vamos ver a seguir. Isso está registrado em João 12, 11 e 13. Multidões se encontram e cantam ao rei. No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando em Jerusalém. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. No nosso texto nos diz que no dia seguinte é o quê? Dia seguinte é o ato de Maria ungir Jesus, preparando ele para a morte. No dia seguinte, então, Jesus agora decide ir para a capital, ir para Jerusalém. O que acontece? O texto nos diz, se você somar as narrativas dos 4 evangelhos, a soma desses 4 evangelhos nos diz que quando Jesus sai da Betânia, uma multidão está seguindo Jesus. Uma multidão está atrás de Jesus.
Ele ainda está sem o jumentinho, os discípulos foram lá buscar o jumentinho, mas uma multidão, um caminho vindo atrás de Jesus, seguindo. Mas o texto também nos mostra que quando Jesus está chegando em Jerusalém, os fofoqueiros correram e contaram lá que Jesus estava chegando. Então uma multidão tomou ciência de que Jesus estava vindo, e essa outra multidão então decidiu ir ao encontro de Jesus. Por isso nós temos aqui o encontro de multidões. Jesus está indo, uma multidão atrás dele, e agora uma multidão vem à frente e recebe ele como rei. E agora ele montado num jumentinho é aclamado por essas duas multidões que se encontram. Imaginem vocês o perigo por detrás dessa cena. Isso era muito perigoso. Como eu disse a vocês, na Páscoa o número de adoradores quintuplicava. Os judeus amavam, mas os romanos temiam, como eu disse na introdução. E agora Jesus está envolto por uma grande multidão, e essa multidão vai aclamá-lo como rei. Imagine vocês a euforia na mente daquelas pessoas, a alegria delas. Uma multidão está em torno dele, esperando que alguma coisa vai acontecer. É uma perspectiva, uma esperança de que agora sim nós vamos ser libertos de Roma, agora sim nós saímos disso, agora sim nós vamos dominar sobre a nossa terra que o nosso pai Abraão nos deu. Mas veja o perigo. Uma multidão em volta de um judeu, e essa multidão está chamando esse judeu de rei. Você sabe o que Roma faz quando há risco de alguém se levantar como rei em Israel? Chegaram a matar bebês quando souberam do nascimento de Jesus, porque não pode haver outro senão César. E agora os judeus estão na festa mais movimentada, aclamando alguém como rei. Que perigo. A coisa está tensa. Mas dá para piorar ainda mais. Para piorar, quando Jesus desce ali do lado ocidental do Monte das Oliveiras, que era um lugar alto que dava para ver Jerusalém, até hoje você consegue ver desse monte a Jerusalém. Então essas duas multidões combinadas, claro, com exceção dos fariseus hostis, inimigos de Jesus, essa multidão então começa a cantar o salmo que o nosso irmão Alexandre leu, Salmo 118, o verso 25 e 26. Eles começam a cantar, Hosana! O que significa isso? Literalmente significa, dê-nos a salvação agora. Veja o que eles estão pedindo. Salva-nos agora, ó Rei. Salva do quê? Será que a salvação aqui é uma salvação relacionada à salvação eterna? A salvação dos pecados? Claro que não. Isso estava longe da cabeça deles. A única esperança era a salvação de Roma, nos liberte de Roma. Mas eles estavam cantando isso, e eles diziam assim, bendito é o que vem em nome do Senhor. Esse que está entrando aqui, ele está vindo em nome do Senhor. Ele é o rei de Israel, bendito é o rei de Israel. Imagine como ficou o coração peludo dos religiosos nesse momento. Imagine como ficou o sinédrio nesse momento, que desespero, que angústia. Ele não coopera com a gente? Estão querendo matar ele, é verdade, mas olha o que ele faz. Ele mesmo montou no jumento, se proclamou rei, bem na semana da festa da Páscoa. Não havia ocasião pior para Jesus fazer isso. Da ótica deles. Da ótica divina, era a melhor ocasião, era o melhor momento. Lucas nos informará que os fariseus reagiram em meio à multidão. Eles estavam lá, eles viram com seus próprios olhos e eles interagiram com Jesus. Veja isso em João 1, nós vamos perceber que a multidão que estava com Jesus, quando mandaram Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitar dos mortos, continuou a espalhar esse fato. Então a história de Lázaro ainda estava ecoando, todo mundo estava ouvindo, aquilo se espalhou. Isso incomodou os religiosos,
E agora, voltando para a nossa história, tendo isso em mente, que está todo mundo sabendo do que aconteceu e crendo em Jesus por conta disso, agora em Lucas capítulo 19, do versículo 39 a 40, diz assim: alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus. O que eles disseram a Jesus? Eles estavam cantando: bendito é o que vem em nome do Senhor, hosana, dê-nos salvação agora. E aí então chegam os fariseus ao lado de Jesus e diz assim: mestre, repreende os teus discípulos, repreende essa multidão, mande eles se calarem, porque é perigoso. Roma estava em volta. Manda eles ficarem calados. O senhor está vendo o que eles estão falando? E aí Jesus responde. Jesus disse assim: se eles se calarem, as pedras clamarão. Ninguém vai ficar quieto aqui. Ou eles ou as pedras clamarão. Jesus repreende eles. E não dá a mínima para a preocupação deles. Porque tudo isso fazia parte do propósito eterno de Deus. Tudo isso causaria a morte de Jesus mais para frente. Então, após a repreensão que Jesus deu aqui nos religiosos, no verso seguinte, Lucas registra um triste e assustador lamento de Jesus por Jerusalém. Veja esse lamento. Jesus ali do Monte das Oliveiras, próximo do Monte das Oliveiras, da parte ocidental, ele consegue ver Jerusalém de cima, ele consegue ver o templo. E aí Jesus disse assim, João, relatando a história, quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse neste dia, sim, você também o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Isso está em Lucas 19. Então, quando de repente Jerusalém é vista por Jesus, e Jesus, conhecendo o coração daqueles homens que estavam aclamando como rei, sabendo que aquele louvor que estava sendo dado a ele era um louvor superficial, porque era baseado numa identificação equivocada acerca da sua pessoa, eles estavam esperando o Messias terreno, político. Quando Jesus vê tudo isso e contempla algo que vai acontecer no futuro, ou seja, a destruição de Jerusalém, que de fato ocorreu no ano 70, Jesus está vislumbrando isso, o Senhor Jesus então irrompe em choro, em lágrimas. Ele chora, porque perante os seus olhos proféticos surgiu a visão de Jerusalém sendo sitiada pelos romanos, sendo queimada pelos romanos. Era um amargo choro de lamento. Eu vou ler esse choro em outra versão para você. Jesus então, chorando, disse assim: se ainda você... sim, você mesmo, você aqui é Jerusalém, tá? Tivesse conhecido as coisas que pertencem à paz, vocês não conheceram. Mas agora elas estão escondidas de seus olhos. Mesmo que está diante de vocês, vocês não podem enxergar. Pois os dias que virão sobre você, quando os seus inimigos a cercarem com trincheiras, e por todos os lados lhe apertarem o cerco e destruírem ao chão você e seus filhos dentro de você, e não deixarem pedra sobre pedra dentro de você. Ou seja, caos. Mas por quê? Isso tudo vai acontecer? Jesus nesse lamento diz: porque você não conheceu o tempo de sua visitação. Isso vai acontecer com vocês porque vocês não conheceram o tempo da visitação. O Senhor visitou o seu povo. Jesus é o Verbo encarnado. Ele se fez carne e habitou entre nós. Ele andou no meio do seu povo. Ele visitou o seu povo. E esse povo, que estão aclamando Jesus como rei agora, mais tarde, na próxima sexta-feira, estarão gritando: crucifica-o, crucifica-o. Por conta disso, o juízo de Deus aconteceu no ano 70, quando Roma destruiu toda a Jerusalém, matando milhares e milhares de judeus, e destruiu o templo
deixando apenas um muro, que você encontra, inclusive, ainda em pé. Mas qual foi a reação dos religiosos diante de tudo o que aconteceu nesses dias? Qual foi a reação? Basicamente, nos últimos sermões nós temos visto um pronunciamento de Jesus, uma reação. Ou Jesus faz um milagre, uma reação. João trabalha com isso, causa e efeito. Jesus faz algo ou fala algo, os judeus reagem. Às vezes bem, às vezes mal. Mas qual foi a reação dos religiosos diante de tudo o que aconteceu nesse dia? Evidentemente, eles não gostaram, ficaram com inveja. A multidão que estava com ele, João 12, 17, 19. A multidão que estava com ele quando mandara Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitara dos mortos, continuou a espalhar o fato. Muitos, por terem ouvido falar que ele realizara tal sinal miraculoso, foram ao seu encontro. E assim os fariseus disseram uns aos outros: nós não conseguimos nada, olha como todo mundo vai atrás dele. Ou seja, o plano não está dando certo. Não está dando certo. Emitimos uma ordem para que aquele que soubesse do paradeiro de Jesus o entregasse, mas não está dando certo. Aquela multidão que deveria entregá-lo está clamando ele como um rei. Como nós vimos lá no capítulo 11, o Sinédrio havia acatado o conselho do sumo sacerdote Caifás, o conselho de matar Jesus. E essa ordem foi emitida. Mas aqueles que deveriam entregar Jesus estão aclamando ele como rei. E não só isso, estão aclamando ele também como o profeta. Veja a queixa deles: nós não conseguimos nada. Estamos fracassando no nosso plano. Para piorar, está todo mundo indo atrás dele. No próximo sermão nós vamos ver que os gregos chegam também lá em Jerusalém e vão atrás de Jesus. Eles querem conhecer Jesus. Jesus vai dizer uma palavra muito interessante a eles, anunciando a sua morte. Está todo mundo indo atrás dele, não só os judeus, também os gregos. No nosso último ato, nós vamos ver o que aconteceu quando Jesus adentrou de fato em Jerusalém. Até então, Jesus está chegando em Jerusalém. E aconteceu tudo isso. Agora Jesus vai adentrar em Jerusalém, a capital, o ninho das cobras que querem matar Jesus. Mateus 21, 10 a 11 diz assim: quando Jesus entra em Jerusalém, toda a cidade estremece. Consegue sentir o clima? Dependendo da sua versão, toda a cidade ficou agitada. Havia um clima, uma esperança messiânica. O texto diz que todos que tinham ficado para trás, ou seja, aqueles que não conseguiram ver Jesus por conta das duas multidões que se encontraram, ou seja, milhares e milhares de pessoas estavam no templo, não é possível todo mundo conseguir ver Jesus. E eles viram esse alvoroço, provavelmente viram uma cabeça andando no jumentinho, todo mundo gritando: Hosana, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. E eles perguntaram: quem é isso aí? Quem é este? Quem está sendo aclamado como rei? E a resposta que foi dada é: este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Este é o profeta. Nós temos algumas informações sobre o que ocorreu nessa entrada de Jesus em Jerusalém. Primeiro, toda a cidade estremeceu. Toda a cidade ficou alvoroçada. Imagine a euforia em torno de Jesus. Imagine a agitação dos religiosos. Em segundo lugar, houve o reconhecimento de que Jesus é o profeta. Veja bem, eles já haviam reconhecido Jesus como rei, como Messias. Agora estão reconhecendo Jesus como o profeta. Esse o profeta não é qualquer profeta. Eu já expliquei isso para vocês inúmeras vezes. Mas lá em Deuteronômio, capítulo 18, do versículo 15 ao 18, há uma profecia. O Senhor disse a Moisés que em um determinado momento da história enviaria um profeta semelhante a ele. Desde então, Israel passou a esperar o profeta. E eu já expliquei para vocês que, dependendo da mentalidade judaica, ou da linha judaica, alguns acreditavam se tratar de duas pessoas distintas. Um seria o Messias, o outro seria o profeta. Mas a vasta maioria dos judeus acreditavam que seriam as duas coisas ao mesmo tempo. Que o Messias seria também o profeta.
E agora, para desespero dos religiosos, estão dizendo que Jesus também é o profeta. Essas informações são importantes, porque elas acrescentam ainda mais lenha à fogueira. Aumenta ainda mais a tensão. Se coloque no lugar dos religiosos, ao ouvir isso. Como se não bastasse a essa entrada triunfal, aquela multidão cantando, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Como se não bastasse, Jesus ele vai em direção ao templo. Ele se dirige ao templo, lugar que era de monopólio do Sinédrio. Inclusive, o Sinédrio ficava do lado do templo. O Sinédrio é a Suprema Corte que ordenou que Jesus fosse entregue, responsáveis pela morte de Jesus mais tarde. Jesus decide ir para o templo. Isso é uma afronta. Mas para piorar a situação, mais lenha na fogueira. Jesus chega no templo, sabe o que ele faz? Um monte de coisa. Uma delas é curar os coxos e os cegos. Está lá em Mateus 21:1. Ele chega lá no templo e começa a curar os coxos e os cegos. Ele sai curando. Você deve se lembrar que essas curas realizadas por Jesus é que incitou os religiosos contra ele. Foi por conta de um sinal, foi por conta do milagre da ressurreição de Lázaro que eles estão agora com desejo de matar Jesus e matar também Lázaro. E agora Jesus vai no templo e começa a curar cegos e coxos. Você acha que a coisa não pode piorar? Jesus vai jogar mais lenha na fogueira ainda. Lembra daquela purificação do templo que aconteceu no capítulo 2? Onde Jesus entra no templo, logo no início do seu ministério, vira a mesa dos cambistas, solta os animais, parte para cima dos vendedores, dos vendilhões. Lembra desse fato? Pois bem, Jesus mais uma vez, agora no final do seu ministério, vai ao templo e repete a mesma coisa. Imagine só. Agora ele chega lá no templo, em meio a toda essa tensão, expulsa os vendedores, viram as mesas e purifica o templo pela segunda vez. Quando Jesus está ali no templo, o evangelista Mateus relata que quando os chefes dos sacerdotes viram Jesus curando os cegos e os coxos, as crianças pequenas, começaram a gritar no templo. O que elas gritaram? Hosana ao filho de Davi. Hosana ao filho de Davi. Os religiosos ficaram indignados. E chegaram para Jesus e repreenderam Jesus com uma pergunta: não estás ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Você não está vendo? Você não está ouvindo? Olha o que elas estão falando. Aí Jesus responde com o Salmo 8, verso 2. Fala que da criança sai o louvor, perfeito louvor. E ele então se retira e volta para Betânia, 3 quilômetros. Veja, essa semana é uma semana quente, é uma semana tensa. Nós vamos ver no sermão que vem, que Jesus ainda volta para o templo, ele vai receber os gregos ali. Depois, no próximo capítulo, nós não vemos mais Jesus publicamente. Até a sua morte, ele ficará com os seus discípulos, preparando o coração deles. Mas veja, o palco está armado. Jesus armou o palco para a sua morte. Ele preparou o cenário para a sua morte. Foi isso que ele fez. Porque é para isso que ele veio a esse mundo. Ele veio para morrer numa cruz. Ele veio para se entregar por nós. Mas eu quero concluir com a pergunta que foi levantada pela multidão quando viu de longe um homem sendo aclamado como rei. Quem é esse? Quem é esse? Essa foi a pergunta levantada. E esse é o tipo de pergunta que nós precisamos saber responder. É um tipo de pergunta que precisamos responder a nós mesmos. Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para você? Essa não é a primeira vez que eu faço essa pergunta aqui, porque não é a primeira vez que essa pergunta é levantada no texto.
Essa pergunta é de fundamental importância para toda a cristandade. Todo cristão precisa saber essa resposta. Todo cristão precisa dar uma resposta a essa pergunta. Na verdade, todo cristão responde a essa pergunta. A grande questão é, essa resposta está certa ou está errada? O Jesus que você descreve é um Jesus fruto da sua imaginação? Fruto da imaginação popular? Ou é fruto do que você leu nas Sagradas Escrituras? Quem é este? Essa pergunta também foi levantada pelos discípulos quando o Senhor Jesus vai em direção aos seus discípulos na tempestade e com a sua voz ele acalma o vento e o mar. Qual foi a pergunta levantada pelos discípulos? Uma pergunta afirmativa? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Como sempre digo, irmãos, saber quem é Jesus é de fundamental importância para nos ajudar a nos livrar da idolatria. Domingo após domingo, nós nos levantamos no dia do Senhor, nos preparamos para esse dia e chegamos aqui para adorar a Jesus. E adorar um Jesus que não é o Jesus da Bíblia é idolatria. Como cristãos, nós precisamos saber dar a resposta a essa questão. Primeiro para nós, e depois para qualquer um que perguntar a razão da esperança que há em nós, lá na fábrica, na escola, em qualquer lugar. Afinal, quem é Jesus para você? Um gênio da lâmpada que só serve para atender os seus pedidos, por isso você só vai a Ele para fazer pedidos nas suas orações? Jesus para você é um homem fracassado que foi morto pelo Império Romano e é um coitado que, puxa, mataram Jesus, não era para ter acontecido isso. Os judeus venceram Jesus. Esse é Jesus para você? Jesus é um frouxo? É um homem fraco, como descrito numa série popular sobre Jesus? Quem é Jesus para você? Um homem covarde? Um homem que tem medo? Jesus é um curandeiro? Alguém que só serve para ser acionado quando você está enfermo? Quando alguém pergunta para você, você tem algum motivo de oração? Se você não estiver enfermo, você pode dizer, não tem nenhum. Mas se você estiver enfermo, você tem. Será que Jesus é um curandeiro? Jesus, será que é um louco que tentou ser rei e fracassou? Quem é este? Há um outro salmo messiânico, Salmo 24, do 8 a 10, e ele responde essa pergunta. Ele faz uma pergunta e responde. Quem é o Rei da Glória? Essa é a pergunta levantada. Quem é o Rei da Glória? Resposta, o Senhor forte e valente. O Senhor valente nas guerras. Então abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse o Rei da Glória? Repete a pergunta. E o salmista responde, o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Quem é Jesus? Ele é o Rei da Glória. Mas ele não é só isso. Ele é o Cristo, o Messias, o Rei, o Senhor, o Mestre, o Filho do homem. Jesus é o Filho de Deus, ele é uma das pessoas da Trindade. O nosso Senhor Jesus, ele é filho de Davi, ele é descendente de Davi, conforme as profecias sobre ele. Ele é o leão da tribo de Judá, ou seja, ele reina, ele é rei. Ele é a rosa de Sarão, ele é a estrela da manhã. Ele é o alfa, o ômega, ele é o princípio e o fim. O nosso Senhor, ele é a palavra, ele é o Logos, ele é o nosso advogado, aquele que intercede por nós, porque ele é maravilhoso, ele é conselheiro, ele é Deus forte. Ele é o Pai da eternidade, ele é o príncipe da paz. O Jesus que nós adoramos, ele é o unigênito do Pai. Ele também é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E esse Cordeiro está indo para Jerusalém como um Cordeiro pascal para morrer em nosso lugar. Jesus é o bispo e pastor das nossas almas. Ele é o Yahvé, o Eu Sou. Jesus é o Deus encarnado, o Senhor, o nosso Salvador, o perfeito sacrifício. Citando Apocalipse, ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é o cabeça dessa igreja. Ele é o Deus presente, o Emanuel. Ele é a principal pedra de esquina que os construtores rejeitaram. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o Rei das nações, conforme nós cantamos. Ele é a fonte da água viva.
o renovo de Israel, o noivo da igreja, o herdeiro de todas as coisas. Ele é aquele que sustenta tudo pelo poder da sua palavra. Afinal, ele é o rei messiânico, ele é o nosso juiz, ele é a luz do mundo, ele é a rocha. Jesus é a nossa justiça. Como vimos no capítulo 10, Jesus é o bom pastor. No capítulo 1, Jesus é o Criador. Jesus é aquele que dá vida, aquele que perdoa pecados, aquele que é a sabedoria de Deus. Ele é o Deus que cura, é o Deus onipresente, onisciente e onipotente. A estrela de Davi, o filho amado do Pai. Ele é pré-existente, é verdade. Mas ele é eterno, ele é imutável, ele é invisível, ele é real, conforme você cantou na primeira canção. Jesus é digno de adoração, porque ele é a nossa esperança. Jesus, o nosso Jesus é aquele que é digno de toda glória. Porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Como vimos, ele é o profeta. Como vimos na história de Lázaro, ele é a ressurreição e a vida. Como veremos daqui para frente, ele é o servo sofredor. Ele é o santo de Israel, o imaculado, o perfeito, o sacrifício vicário. Ele é aquele que suportou a ira do Pai no nosso lugar. Jesus é aquele que nos comprou com o seu precioso sangue, o nosso mediador, o nosso sumo sacerdote. Como aprendemos hoje, Jesus é aquele que cumpriu todas as profecias. Ele é a imagem perfeita do Deus invisível. Ele é o cumprimento de Gênesis 3,15. Ele é aquele que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, que nasceu da Virgem Maria, que padeceu sobre Pôncio Pilatos, que foi crucificado, morto e sepultado. Ele é aquele que desceu à mansão dos mortos, que ressuscitou ao terceiro dia, que subiu aos céus e está agora sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Jesus é aquele que voltará um dia, montado no seu cavalo branco. Esse é o Jesus que nós adoramos. Esse é o Jesus que você veio adorar aqui. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória. Meus irmãos, esse é o Jesus que nós adoramos no domingo, no dia do Senhor. Foi para isso que você veio aqui hoje. Você veio aqui para exaltar e bendizer o Rei da glória. Você veio aqui para exaltar aquele que despojou os principados e as potestades, as autoridades. Você veio para adorar aquele que fez dessas potestades e autoridades um espetáculo público. Você veio adorar aquele que triunfou sobre essas potestades. Ele triunfou sobre eles na cruz. Nós adoramos aquele que cancelou a dívida que estava contrária a nós, que foi nos dado através de ordenanças. Ele a removeu, pregando elas na cruz. Eu termino dizendo que na primeira vinda, de fato, Jesus veio como um rei humilde e pacífico. E ainda hoje, todos nós gozamos desse reino de paz. Você crendo ou não. Todos nós estamos debaixo desse reino de paz, crendo ou não. Sabe por quê? Porque nesse momento em que você me ouve, se você não crê em Cristo Jesus, nada está mudando na sua vida. A sua condição não muda, não altera em nada, você continua na mesma condição em que nasceu. Morto em seus delitos e pecados, condenado debaixo da maldição. E ainda assim, você está usufruindo dessa paz. Agora. Sabe por quê? Porque não há nenhuma ira sobre você. Não pesa sobre você nenhuma condenação nesse momento. Você não está queimando no fogo do inferno nesse momento. De certa forma, você está gozando da paz desse rei que veio, o reino de paz. Porém, um dia, essa paz vai cessar para você. Se você continuar na sua incredulidade, essa paz vai acabar. O Rei da Glória vai vir ao seu encontro. E Apocalipse nos diz que ele virá portando a sua espada de justiça. E ele virá em sua direção como um cavaleiro que se chama fiel e verdadeiro. E ele vai te julgar com toda a justiça. Em Apocalipse, Jesus é o Rei da Glória. E ele é descrito como alguém que tem os seus olhos como chamas de fogo. Esse Jesus que virá, ele virá vestido com um manto tingido de sangue. E o seu nome é Palavra de Deus. Da boca dele, da boca do Rei da Glória, sairá uma espada afiada que te ferirá.
Apocalipse diz que ele governará com cetro de ferro, com justiça. Ele é descrito como aquele que pisará naqueles que não o reconheceram como rei, como alguém que pisa em uvas, esmagando-as com seus pés. E é isso que ele vai fazer com você com ira e furor. O Rei da Glória vem montado num cavalo branco e tem em sua coxa a descrição do seu nome. Seu nome é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então que toda a terra trema diante dele. Na primeira vinda, Jesus veio como um manso cordeiro. Na segunda vinda, ele virá como um feroz leão. Ele vai te despedaçar caso você continue rejeitando o seu reino. Veja, meus amigos, o tempo está passando. Um dia, eu e você estaremos diante do Rei da Glória. Um dia, você terá que prestar contas da sua vida. E se antes desse encontro com Ele, se você não se arrepender dos seus pecados, se você não crer nele, não haverá mais nada que você possa fazer. Só lhe restará choro e ranger de dentes. Então que o Espírito Santo te ilumine ao ponto de você enxergar a grandeza daquele único que pode te salvar hoje. Que você enxergue o imensurável amor dele para com os seus. Que você sinta asco da vida que você tem vivido hoje. Que a sua consciência pese quando você deitar a sua cabeça no travesseiro. Eu não estou desejando mal a você. Longe disso. O que eu estou desejando a você é a melhor coisa que pode acontecer na vida de alguém. Eu desejo a você vida eterna, paz com Deus, eternidade ao lado do Rei da Glória. Mas essa eternidade, ou esse presente, só pode ser encontrado na pessoa de Cristo, no Rei da Glória. E esse Rei da Glória hoje pode ser o seu Salvador. Amanhã poderá ser o seu juiz. Por isso, eu suplico a você, se arrependa e encontre a verdadeira paz no Príncipe da Paz, Jesus Cristo, o Rei da Glória. Quero pedir a você, nesse momento, que curve a sua cabeça. Nós vamos a Deus em oração, depois nós vamos cantar. Senhor, muito obrigado por se revelar de maneira tão especial a nós pela palavra. Nela nós recebemos tantas e tantas informações a respeito do Senhor. Temos uma visão elevada do Senhor na palavra de Deus. E se a nossa visão sobre o Senhor é mesquinha, é fraca, é porque de fato nós não temos nos atentado para a Tua palavra. Provavelmente temos enchido a nossa cabeça com tantas outras porcarias que pouco sabemos a respeito do Senhor. Talvez sabemos mais informações sobre política, sobre séries, sobre documentários, sobre a vida das pessoas, sobre novelas, do que sobre o Senhor. Senhor, se temos colocado todas essas coisas como prioridade do nosso dia, é justificado então, Senhor, a nossa ignorância quanto ao Senhor. Temos desperdiçado o tempo com coisas inúteis. Então, Senhor, nos ajude a perceber a nossa ignorância quanto ao conhecimento que as Sagradas Escrituras nos oferecem acerca do Senhor. E assim nos faça desvencilhar dessas coisas que nos afastam desse conhecimento ou que enchem a nossa mente com tanta baboseira. O Senhor é o Rei da Glória. Que o Senhor não permita que tenhamos uma visão baixa, fraca a respeito do Senhor. Nutra em nossos corações uma visão elevada. O Senhor sabe de todas as coisas, conforme nós vimos no nosso texto. Nos faça lembrar disso durante a semana, quando as tribulações nos perseguirem, quando as lutas, quando as dificuldades baterem à porta. Nos faça lembrar que o Senhor está no controle e sabe de tudo. Que tenhamos essa visão, essa é uma visão elevada acerca do Senhor. O Senhor tem domínio, o Senhor é rei, o Senhor não é fraco, o Senhor é poderoso. Nós, como igreja, reconhecemos o Teu poderio, o Teu reino. E agradecemos ao Senhor, porque mesmo sem merecer, o Senhor nos colocou para dentro do Teu reino. Hoje nós somos Teus súditos e amamos servir o Senhor. Nós te agradecemos por isso, Senhor. Amém.